Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Nós vamos dar continuidade hoje, então essa matéria é chamada de Bibliologia, que é o estudo da própria Bíblia, ou seja, como foi formada, como a Bíblia foi, porque assim, a Bíblia, nem sempre ela foi dessa forma que nós temos ela aqui, esse livro bonitinho assim, organizado. A Bíblia, como nós falamos, é uma coleção de 66 livros. Então a Bíblia não é um livro com um escritor, ela tem pelo menos 40 escritores, 40 pessoas que escreveram a Bíblia. São duas línguas originais, a língua grega e a língua hebraica. Então duas línguas também bem ricas, no seu conteúdo, nas suas expressões, seus conceitos. São 40 autores, como eu disse, 66 livros, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então nós temos diversos ensinos com propósitos diferentes no caso histórico, ou seja, o Antigo Testamento ele tem um ensino, muita coisa, muita parte, muitas partes do Antigo Testamento diz respeito à nação de Israel, aos judeus. É claro que nós extraímos lições para nós, mas a gente precisa ter muito cuidado, amados. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse ponto que eu vou colocar agora, até se quiserem anotar uma coisa ou outra aí, aquilo que acharem importante, façam isso, tá? O Antigo Testamento existe muitos mandamentos, muitas ordenanças. Então, o Antigo Testamento, como eu estava dizendo, tem muitos mandamentos e ordenanças que são para os judeus exclusivamente, tá bom? Por exemplo, o dia sagrado, que é o sábado, no Antigo Testamento eu estou dizendo, alimentos que podiam e não podiam comer, a adoração só deveria ser realizada no templo em Jerusalém, Então você tem muitas regras, rituais de cerimônia, onde a pessoa ficaria impura se ela tivesse contato com algum animal morto, com algum defunto, se ela tocasse em algumas coisas, se tivesse contato, por exemplo, com um leproso, impedia essa pessoa de estar na liturgia adorando a Deus. Então são coisas específicas que diz respeito a Israel, símbolos sagrados, que representavam, como por exemplo a Arca da Aliança, tudo tinha lá a sua pedagogia, tudo tinha sua representação. Essas coisas, amados, ficaram apenas para Israel, para os judeus. Nós não somos judeus, não temos nada contra, lógico, nem contra os judeus, nem contra ninguém. A gente não tem aí nenhum problema com nação nenhuma. Só que hoje muitas vezes, eu estou falando isso porque hoje muitas vezes no Brasil, igrejas evangélicas muitas vezes querem trazer elementos, para o culto, que são elementos judaicos, tá certo? Até festas comemorativas, e essas coisas no Novo Testamento a gente não vê como sendo uma regra, de prática para os cristãos. Então o Antigo Testamento tem o seu lugar, é palavra de Deus, deve ser pregado, ensinado e tudo mais. Só que a gente precisa fazer uma ponte, um link do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente precisa entender que se ali está uma ordem, um mandamento direto, a gente precisa entender se o Novo Testamento confirma isso. Vou pegar um exemplo, a gente chama dos 10 mandamentos, Não matarás, não cobiçarás, não mentirás, não tem todos os mandamentos lá, os 10 que a gente chama?
Tá, o Novo Testamento vem ensinando 9 desses 10. Qual é o único que não ensina, né? É o sábado. Então, a guarda do sábado, esse dia que era um dia para ser observado de uma maneira específica. O Novo Testamento, pelo contrário, Jesus, ele vai trabalhar essa ideia, né, de que o sábado já não é mais necessário, porque ele representava o próprio descanso em Deus, né? Que Jesus, ele é esse descanso, né? O livro de Hebreus, o livro de Gálatas, Colossenses também, Paulo vai falar que essas coisas de observar dias, né? Meses, festas, e toque nisso, não toque naquilo, tudo isso teve o seu propósito e ficou lá atrás. Agora o Novo Testamento, né? E se tem novo, inclusive o livro de Hebreus também vai falar isso, se tem novo, é porque o antigo já não é válido mais no sentido da prática. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele cumpre a lei e ressignifica essa lei nele, né? Então, o que é o Novo Testamento? Só para a gente entender essa estrutura da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, tá? Essa complexidade. Então a gente entende que a Bíblia é um livro para ser estudado, examinado e não apenas lido de uma maneira como a gente lê qualquer outro livro, revista, enfim, né? Não é um livro comum, é um livro onde foi escrito dentro de uma cultura que é totalmente diferente da nossa. Então tem muitas questões lá que são culturais e a gente precisa entender isso, né? Senão a gente confunde, a gente interpreta olhando, no caso, para a nossa cultura, e a gente precisa entender em que cultura foi escrito, né? Cada livro, em que contexto histórico, o porquê que foi dado ordem, né? Para fazer isso, aquilo. Então a gente precisa entender tudo isso, senão a gente interpreta de uma maneira muito equivocada. E como eu disse, a Bíblia é um livro complexo, tá? Ao mesmo tempo, quando é estudado corretamente, ele também é muito claro, né? Naquilo que ele ensina, nos seus ensinos principais, seus ensinos que são, de fato, os ensinos base. Tudo bem, amados? Eu quero ler um texto com vocês, vamos lá? Ler um texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Peço que vocês abram a Bíblia, né? Que estejam com ela aí, aliás, caderno, caneta, tudo na mão para fazer as anotações. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. A gente vai fazer essa leitura porque eu quero falar com vocês hoje, né, agora no princípio da aula, sobre a inspiração, a Bíblia como sendo um livro inspirado. E o que é inspiração bíblica, o que a gente considera ser inspiração bíblica. Eu não sei se perguntaram já para vocês, mas muitos questionam, né? Será que a Bíblia é confiável? Será que a Bíblia é um livro que a gente pode dar crédito, né? Será que a Bíblia que nós temos hoje, a gente vai ver isso ao longo da matéria, será que a Bíblia, o que nós temos hoje é de fato, né, o mesmo conteúdo que os apóstolos, os profetas, eles escreveram, ou será que alguém alterou, né, acrescentou ou tirou alguma parte da Bíblia? Como que a gente pode saber disso? Quais são as evidências? Então, essa matéria, nós vamos tratar esses pontos aí, tá certo? Para a gente entender que a Bíblia é um livro digno de confiança, de crédito, né? Confiável. Então, a gente vai ver isso aí ao longo da matéria. Mas eu quero falar então agora sobre inspiração. O que é inspiração? Bom, a Bíblia ela é inspirada, né, por Deus. Então olha só, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Na aula passada, inclusive, nós lemos esse texto aqui, né? 16 e 17, para falar das 4 funções da Bíblia. Vocês devem lembrar isso, foi semana passada. É mesmo a irmã Dayana que não esteve presente, mas se assistiu o vídeo, né?
vai lembrar aí que nós falamos sobre as 4 funções da Bíblia. Ela ensina, ela corrige, ela trata e ela leva o homem a praticá-la, né? Pedagógica, diagnóstica, terapêutica e prática, as 4 funções da Bíblia, tá? Lemos esse texto para extrair essas informações. Agora nós estamos lendo novamente o mesmo texto, ou o verso 16, para falar sobre a inspiração da Bíblia, né? A Bíblia ela é inspirada por Deus. Os homens que escreveram, por volta de 40 autores, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo a escreverem não aquilo que eles queriam, não aquilo que eles tinham preferência. A Bíblia não é fruto da imaginação humana. A Bíblia não é resultado da sabedoria humana, mas a Bíblia ela é resultado do sopro do Espírito Santo. Vamos ler 2 Pedro? Vamos lá, Bíblia na mão, vamos folheá-la lá no finalzinho. Bora mais para frente aí, 2 Pedro, capítulo de número 1, para falar sobre inspiração. Então, 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e o verso de número 21. Esse texto vai falar também sobre a inspiração. Então, em 2 Timóteo, a própria Bíblia fala que toda a Escritura, toda ela, é inspirada, né? E agora, 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e o verso de número 21. Bora lá acompanhar na leitura? Diz assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meus amados, me ajudem aí na aula, eu queria ver com vocês, e para que vocês pudessem aqui estar construindo a aula comigo, tá? Porque nós temos diferentes versões da Bíblia, né? Vocês já devem ter observado isso. Quando você pega uma Bíblia, às vezes a outra tem outra linguagem, tem outras expressões, tem outras palavras, o mesmo versículo eu estou dizendo, né? Isso aí eu acredito que é tranquilo, né? Vocês já devem ter percebido isso aí. Então, assim, nós temos versões diferentes e nós vamos inclusive ver isso também, tá? O porquê dessas versões, quais versões elas são mais próximas dos originais, né? Quais não são tão próximas assim e usam palavras que até dificultam nossa compreensão, e a gente vai falar também sobre as versões da Bíblia. Na Bíblia de vocês, esse verso de número 21 está diferente do que eu li? Vou ler de novo, vocês comparem aí. Verso 21, tá? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra que eu quero, né, se tiver diferente para a gente comparar, é a palavra inspirados. O finalzinho do verso 21. Na Bíblia de vocês está diferente ou está a mesma coisa? Vejam aí. Ao invés de inspirados, está movidos? Movidos, impelidos, soprados. O verso 21, finalzinho do verso 21. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está a mesma coisa ou está diferente, amados? Me ajudem aí. Só abrir o áudio aí, pastor, por gentileza, para me dar a resposta. Vamos lá? Está fechado o áudio, não dá para abrir aí não? E agora? Vocês não tem como estar respondendo aí? Vai assistir isso, pastor. Vai por esse aí mesmo, meu amado. Bora lá, se conseguir pelo outro aparelho. O propósito nosso aqui de transmitir a aula ao vivo é para que vocês interajam, né? E aí, se for só para ficar me ouvindo, eu mando a aula gravada. Vamos lá. Pode falar, pastor. Rapaz, o áudio não está chegando não, viu? Seu áudio aqui. Veja aí se a conexão tá boa. Vou ver se eu consigo lhe ajudar por aqui.
Agora pode falar. Nesse outro aí tá, o áudio está chegando. Tá diferente o versículo aí, a palavra na Bíblia de vocês? Isso, segunda Pedro, segunda carta de Pedro. Pensei que vocês estavam me acompanhando aí na leitura. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 20 e versículos de número 21. Então, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 20 e o versículo de número 21. Vou ler novamente aqui, vocês acompanhem aí para ver se está diferente, tá bom? Vamos lá de novo? Então eu vou ler aqui o 21, vocês acompanhem na versão de vocês. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá igual ou tá diferente? Aí o verso de número 21. Tá diferente? Tá, como que tá aí? Tá, mas a palavra que eu quero, né, para comparar é a palavra inspirados. A palavra inspirados me parece que está igual também, né? Inspirados pelo Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito Santo, né? É a mesma coisa, então não dá nenhuma diferença aí. Mas a palavra inspirados, dependendo da versão, por exemplo, amados, se eu pego aqui essa versão, e a gente vai falar de versão de Bíblia, olha aqui por gentileza, tá vendo essa Bíblia aqui, meus queridos, Bíblia, tá vendo, tá aqui, NVT, isso quer dizer Nova Versão Transformadora, né? A Bíblia de vocês talvez seja ou Almeida Revista e Corrigida, né? Ou então a atualizada. E aqui, por exemplo, nessa Nova Versão Internacional, se eu pego esse texto que nós pegamos agora, de 2 Pedro, capítulo 1, vamos lá pegar aqui só para comparar e ver se de fato tem alguma coisa diferente ou se é a mesma coisa. Preste atenção aqui, por gentileza, só para vocês entenderem que de fato as versões elas vão nos ajudarem, né? Quando a gente tem diversas delas, vai nos ajudar a compreensão. Acima de tudo, eu estou lendo o verso 20, tá? E o 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então percebam, falaram impulsionados pelo Espírito Santo. Aí se eu pego outra Bíblia aqui, isso aqui é outra Bíblia, chamada de século 21. Então a versão dela, né? A versão, amados, as traduções elas têm versões. As versões elas têm linguagens diferentes. E a gente vai perceber isso aqui agora, né? Então deixa eu pegar nessa daqui, Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1. 20 e 21, vamos ler novamente aqui para a gente comparar. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Sabei antes de tudo que nenhuma profecia nas Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, olha só como está diferente. A palavra que aparece na minha Bíblia e na Bíblia de vocês é inspirados. Nessa que eu li agora, conduzidos. Na outra, impulsionados. Outra ainda que a gente lê, por exemplo, vou pegar outra versão aqui, isso aqui é antiga, Bíblia Linguagem de Hoje. Vamos pegar aqui só para vocês entenderem aí essa dinâmica. Estão guardando aí na memória? Enquanto uma fala impulsionado, a outra fala inspirado, a outra fala conduzido. Vamos ver o que essa daqui fala. Acima de tudo, porém, lembre-se disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas os homens eram guiados
pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, outra palavra aqui, ó, guiados. Perceba quantos termos tem diferentes? Um fala inspirado, o outro guiado, o outro conduzido, o outro impulsionado. Eu poderia pegar outras Bíblias mais e teriam palavras diferentes, como por exemplo, movidos, também aparece, né? No original, amados, o que está escrito, né? Na língua original. E aí, inclusive, o original eu tenho aqui, ó. É essa daqui, tá vendo? Ó, essa é a Bíblia, o Novo Testamento, no caso, só o Novo Testamento, na língua original, no grego. Bem tranquilo, bem sossegado aqui, dá pra gente ler. Olha aqui, vê se vocês conseguem aí, tá visualizando, tá vendo? Estão conseguindo aí ver, amados? Ó, só colocar mais próximo aqui, ó. Isso aqui é a língua original. Dá para entender alguma coisa aí, não? É meio difícil, né? Porque são os caracteres da língua grega, tá? Então, esse é o original. E o que está escrito no original? Aquilo que foi escrito pelos apóstolos, né? A língua que eles escreveram. Nessa passagem de 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 1, versículos de número 20 e 21. Bom, aqui, vou pegar a 2 Pedro aqui, vamos lá. No original, né? Para a gente ver. Então, 2 Pedro, capítulo de número 1, deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Pedro 1 e 21. A palavra aqui, ó, tá Teopeneustos. Olha a palavra que está no original. A palavra tel quer dizer Deus, né? Então, Teopeneustos. Irmãos, o que lembra Peneustos? Eu estou quase desenhando, né? O que lembra Pneustos? Parece aquela escolinha lá naquele dia. Pneu, né, irmão? Pneu. Não tem a palavra pneu na nossa língua? Aliás, não tem o pneu, né, nos veículos. O que é o pneu? O pneu é um acúmulo de ar. Nada mais do que isso, né? Dentro dele, né? O que faz ele se manter firme lá é o ar. Então a palavra pneu quer dizer isso mesmo, ar, na língua grega, né? Pneuma, ar em movimento, né? Pneustos, esse sopro, tá? É o hálito de Deus, é o sopro de Deus. E aí é interessante que algumas versões vão estar lá, homens foram movidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Movidos pelo Espírito Santo. A ideia é de um barco à vela, um barquinho que ele é conduzido pelo vento, né? Quem conduz, quem empurra, quem impulsiona, quem dá ele, entre aspas, a vida, no sentido de ele seguir em frente, é o vento, né? Então essa é a ideia. Esses homens foram guiados, foram soprados, foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, tá? Essa é a ideia de inspirados, né? De pessoas que foram guiadas por Deus, tá? Então a gente chama a inspiração bíblica de homens que foram soprados por Deus, foram conduzidos por Deus. Esses homens, como eu disse, não escreveram o que eles quiseram. Vamos ler Judas, mais ainda para o finalzinho. Bora lá folhear a Bíblia, amados, sem fadiga. Bora estudar a Bíblia. A gente está aqui para estudar a Bíblia, ler a Bíblia, folhear a Bíblia. Bora lá. Vocês vão ficar cada vez mais treinados na Bíblia se praticá-la, né? Ou seja, folhear, estudar, ler, reler as mesmas passagens muitas vezes, refletir. Esse é o exercício, né? Que a gente faz, que é a reflexão. Flexionar de novo. Então Judas, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Lá no finalzinho, antes de Apocalipse, tem lá esse livrinho aí bem pequeno, 25 versículos apenas, e a gente vai ler o verso 3. Então Judas, versículo de número 3. Nós estávamos em Pedro, é só dar umas dedilhadas para frente e a gente chega em Judas. Versículo 3 de Judas. Se vocês acharam, diga achei, só para eu saber aqui. Bora lá, amados, participem da aula aí, senão vão dormir. Dormir na aula eu vejo daqui, viu? Eu tiro 2 pontos da nota se dormir na minha aula.
Então cuidado aí. Deu uma pescada, não trouxe nenhum peixe, 2 pontos a menos. Então Judas, verso 3, prestem atenção na fala aqui, para a gente observar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Judas, ele está falando o seguinte, que ele foi escrever a respeito de um assunto, que era a comum salvação. Então ele foi escrever acerca da salvação, mas quando ele foi escrever acerca da salvação, ele teve outra necessidade, que foi escrever acerca da fé que deveria ser exercitada, ou a batalha da fé, né? Batalhar pela fé que uma vez foi dada. Então ele mudou, ele foi escrever sobre uma coisa, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo a escrever outro assunto. Então esse texto aqui, para mim, né, é evidente, que mostra que essa evidência, que esses homens não escreviam o que eles queriam, e sim aquilo que o Espírito Santo estavam conduzindo a cada um deles a escrever, tá bom? Tranquilo aqui, amados, o que é inspiração? Então, inspiração é a condução de Deus na vida de cada um dos escritores. Como Deus fazia isso? Não era, por exemplo, um ditado. Não é que Deus chamava lá Paulo, fala: Paulo, vem cá, deixa eu te falar algumas coisas aqui, escreve aí. Olha, isso. Não era um ditado, tá bom? Não era um ditado. Deus conduzia na mente, nos pensamentos, nas ideias, esses homens, tá? Não é que Deus ia falando e eles iam escrevendo, então não era ditado. Como Deus fazia isso? Respeitando a característica de cada um, aí é a soberania de Deus. Como que Deus respeita, né, as características de cada um, ou seja, Pedro, por exemplo, não era tão estudado quanto Paulo. Paulo era um dos homens mais sábios da sua época, né? Então você tem uma diferença muito grande entre um escritor e outro. Então você pega Lucas, também uma pessoa muito estudada, mas aí você tem João, um pescador simples, né? Você tem no Antigo Testamento, por exemplo, desde uma pessoa muito simples como Oséias, né, um cuidador lá de animais. Você tem o Moisés, que é um homem também muito preparado, né, na questão intelectual. Você tem lá um soldado, que é Josué. Você tem lá outros livros onde há personagens que eles têm atividades, cada um diferente da outra, né? Você tem o Davi, por exemplo, que também é um pastor de ovelhas, uma pessoa simples, mas um poeta fantástico. Então percebam, amados, como os escritores eles têm suas características, né? Mas a Bíblia ela é harmônica, tá? Mesmo tendo escritores tão diferentes, mas ela é harmônica, e Deus respeita a característica de cada um, mas Deus, na sua soberania, faz com que esses homens escrevam, registrem exatamente o que Ele quer. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, a inspiração até de palavras, até de verbos, o tempo que estava escrito o verbo, porque se a gente muda, né, o tempo do verbo, ao invés do futuro colocar o passado, ao invés do passado colocar o presente, você muda o significado daquele texto, né? Então a gente percebe que a Bíblia era perfeita até na conjugação dos verbos aí, tá bom? Então, falando sobre inspiração, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre as versões, essas diferentes versões. Vocês têm uma Bíblia só? 2, 3, 4, 5, 10? Quantas Bíblias vocês têm assim, cara? Tem só uma, não é possível, deve ter mais de uma, né? Deve ter pelo menos umas duas aí, será ou não? Sim ou não, amados? Me ajudem aí, participem da aula. Vocês têm mais de uma Bíblia? Versões diferentes? Tem, Mandaiana? Tem 2 Bíblias, né? Mas elas são versões diferentes ou é a mesma? As versões, a versão é linguagem, tá? Só para falar, a versão, quando a gente fala assim, versão da Bíblia, é a linguagem, ela é diferente. Para ajudar vocês, como a gente sabe que linguagem que é a Bíblia? A gente vai nas primeiras páginas, aqui tá vendo, as primeiras páginas, tá vendo que está escrito aqui? Aqui, deixa eu ver, pôr meu dedinho aqui, tá vendo?
aqui nas primeiras páginas está escrito qual é a versão. Nessa aqui está assim, ó, edição revisada e atualizada com um novo acordo ortográfico. Essa aqui é chamada da século 21. Como eu disse para vocês, essa aqui é NVT, isso aqui vem na capa já, isso aqui está muito mais fácil, ó. Vem na capa, ó, nova versão transformadora, Então, mas nas primeiras páginas, qualquer Bíblia que você quiser saber qual é a versão dela, vai nessas primeiras páginas aqui, ó, que ela tem, tá vendo, ó, nova versão transformadora, Vai estar em alguma dessas primeiras páginas lá, só para vocês saberem, tá? Algumas vêm na capa, como essa aqui, ó, Bíblia Linguagem de Hoje. Essa é a chamada NTLH, são as iniciais, Então, ARC, Almeida Revista e Corrigida. ARA, Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Só para vocês identificarem qual é a linguagem. Eu pego a Bíblia, como que eu sei a versão, a linguagem dessa Bíblia? Vai nas primeiras capas que lá eles identificam. E aí, amados, eu quero fazer aqui com vocês um exercício de ler também 2 ou 3 versões, só para a gente entender que a gente vai ter muito mais recurso, muito mais condição de compreender os textos bíblicos quando a gente tem mais de uma versão da Bíblia. Quando a gente se limita a uma versão, a gente então fica limitado, e ainda mais se essa versão não é das melhores. Como que eu falo assim que umas são melhores e outras não? São critérios diferentes, a gente também. Hoje eu estou dando uma visão mais panorâmica, Depois a gente vai pegando alguns pontos que eu estou falando aqui e a gente vai aprofundando mais aula por aula, tá? Então, como que eu sei, como que é usado, melhor dizendo, os critérios para a tradução? Bom, depende da tradução. Algumas vão fazer o seguinte: você pega lá o texto original. Eu vou traduzir, o tradutor ele decide traduzir assim, palavra por palavra. O que significa essa palavra no grego, No português, melhor dizendo. Então eu escrevo um equivalente, uma palavra semelhante. E eu escrevo, então, palavra por palavra. Então nem sempre vai ser bom. Por quê? Porque a língua grega, como eu disse, ela é muito rica. Aliás, o hebraico e o grego, mas eu estou falando do Novo Testamento, por exemplo, da língua grega, ela vai ser muito rica. E talvez a gente não tenha uma palavra no português para expressar exatamente o significado daquela. Então a gente pega uma próxima, uma equivalente, tá bom? E aí, amados, quais são as versões que elas são melhores? Não são essas que pega palavra por palavra, e sim a ideia do conceito da palavra, e aí pega um termo, uma palavra que se aproxima mais daquele significado. Entenderam esse ponto? Tranquilo? Posso prosseguir então? Tá bom. Irmão Rogério, tá aqui, o Rogério entrou também agora, deve estar assistindo a gente lá, tá com o vídeo fechado. Eu só vou aqui colocar no mudo, tá bom? O seu microfone para não ter ruído aí, que parece que o irmão está na rua, Mas querendo falar, meu amado, abre a câmera e me dá um acenozinho aí, você participa da aula, tá bom, irmão Rogério? Só para a gente não ter aí o ruído externo, tá? Mas fica à vontade. Amados, vamos pegar um texto para a gente comparar aqui, isso aqui que eu estou falando para vocês, Salmos, bora lá, abrir a Bíblia em Salmos. Vamos lá no Salmos, muito conhecido, uma palavra, aliás, o livro de Salmo é muito lido, Talvez seja um dos livros mais lidos que nós temos. Salmo 116, versículo de número 15. Bora lá. Chegando mais um varão aí. Se chegou para estudar, meu amado, pegue a Bíblia. Bora lá, servo de Deus. Vamos lá. Paz, meu amado. Vamos lá. Salmo 116, versículo de número 15. Salmo 116, versículo de número 15. E aí vocês vão ler aí na Bíblia de vocês. Eu gostaria, tá bom? Mandaiana, pastor, o varão que está lá atrás também, se puder participar, vamos lá. Eu gostaria que vocês lessem, cada um na versão de vocês. Pode ser? Vamos lá? Para participar da aula, um pouquinho aí para dar uma despertada. Mandaiana, se puder, por gentileza, minha amada, eu acho que o microfone está aberto aí, Pode falar. Salmo 116, versículo de número 15.
Pode falar, minha amada, com aquela voz assim de soprano. Consegue, minha amada, ler? O áudio não está muito bom não, o áudio ele não está captando tão bem. Acho que não vai dar para entender não. Bom, então é que está muito longe, né, a captação, mas tudo bem, não tem problema, tá? Para a gente aqui não ficar perdendo muito tempo, deixa eu ler aqui. Vocês comparam com a de vocês, se tiver diferente vocês me falam, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, eu vou pegar 3 versões aqui só para a gente entender que elas podem nos ajudar, né? A Almeida Revista e Corrigida, que é das mais antigas que tem e uma das mais usadas, inclusive, né? Muitos irmãos têm essa versão aqui, ela é mais comum, uma das mais antigas, como eu disse, mas ela tem palavras muito complicadas no sentido que nós não usamos mais. Daqui a pouco também eu vou dar um exemplo para vocês disso. Então vou pegar aqui, ó, Almeida Revista e Corrigida, comparem aí se é parecido com o de vocês, ó. Salmo 116, verso 15, aqui está escrito assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. É isso que está escrito aí, amados? A de vocês? Preciosa é a morte do Senhor a vida dos seus santos. Tudo bem, tranquilo. Vamos pegar essa daqui, ó, que é Almeida Revista, né, século 21, tá? Olha o que está escrito, preste atenção para comparar. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Viram como é bem diferente? Então, enquanto uma fala é preciosa a morte do Senhor, né? Aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos. Enquanto ele diz isso, a outra diz que a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Vocês não perceberam que tem alguma coisa bem diferente, bem estranha aqui? Por que um fala que a morte dos santos para Deus é preciosa, enquanto outros dizem que a vida desses homens ou dessas pessoas são preciosas? Não parece ser uma contradição, amados? À primeira vista, não parece? Agora, olha só, vou pegar uma terceira versão, que é essa aqui, ó, Nova Versão Transformadora. Olha o que está escrito, olha como está escrito: o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Perceberam? O Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Perceberam que quando a gente pega versões diferentes, a gente tem mais condição de entender o texto, amados? Né? Se eu leio assim, preciosa é a morte do Senhor, opa, até eu me perdi aqui. Deixa eu ver. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Se eu leio isso aqui, o que eu vou entender? Que para Deus é muito valioso quando morre um crente. Não é isso que muitas vezes a gente ouve? Não é isso que vocês ouvem? Nós ouvimos muitas vezes as pessoas declararem, né? Tá, mas será que é isso mesmo? Será que o escritor lá no original que escreveu, ele quis dizer isso mesmo? A gente depende da versão. Quando a gente lê outra versão, vai estar escrito que para Deus é preciosa a vida dos seus fiéis, né? Então aí a gente pode falar, Deus está falando na sua palavra que é muito precioso a vida dessas pessoas? Depende. Fala, mas qual que está certo? Aqui é a questão, amados. Qual está certo? Qual está correto? Aí a gente lê uma terceira. Deus se importa profundamente quando seus fiéis morrem. Ó, deixa eu trazer para vocês aqui, então, uma possível solução, tá, dessas versões. Então vocês perceberam que tem versões diferentes, né? Que elas talvez vão gerar confusão se a gente não conhece os originais. Para conhecer o original, quase ninguém conhece. É preciso uma pessoa que estude de fato o original, né, a língua e tudo mais, para fazer essas interpretações. Então, como que a gente soluciona isso? A gente pega todas essas versões para chegar em uma conclusão. Qual é a conclusão?
que para Deus é muito importante a vida dos seus fiéis e que na hora da morte Deus se importa profundamente com esses seus fiéis, inclusive se faz presente na hora da morte. Perceberam, amados, que nós, quando juntamos as versões, chegamos em uma conclusão melhor? Com uma versão só, isso não é possível. Se a gente lê só uma, a gente pode ter uma compreensão não só limitada, mas até mesmo equivocada. Mas quando a gente pega versões diferentes, aí nós vamos ter mais condição. Amados, vamos pegar mais um texto só para a gente fazer esse exercício e perceber que se a gente fica só com uma versão de Bíblia, muitas vezes a gente não compreende ela como deveríamos compreender. Vocês sabem o que é a palavra jactância? Jactância? Já leram isso na Bíblia, não? Nunca leram? Então vamos ler agora. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5. Vamos lá, meu povo, pequeno rebanho. Vamos lá pegar o 1 Coríntios capítulo 5. Varão de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler esse texto aí, já que vocês nunca viram essa palavra, vou apresentar para vocês essa palavra, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículos de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 6.